Amados irmãos, boa noite, graça e paz da parte do Senhor Jesus, graça e paz, meu irmão, graça e paz, minha irmã. Boa noite a todos e a todas que nesse instante estão sintonizados conosco através das nossas redes sociais, do nosso Instagram, da nossa rádio web e também do nosso Facebook. Estamos de novo aqui para servirmos a Deus, adorarmos a Ele na beleza da Tua santidade, porque Ele é bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Então, eu convido você a estar conosco nesse instante. Se você puder, te convido a compartilhar esse momento. Você compartilhando, você vai estar levando para casa de um amigo seu, de um parente, um culto em seu lar. Então, nesse instante, faça da sua casa um altar, faça da sua casa um lugar de adoração e de louvor. Estamos direto do nosso templo central, Igreja de Cristo, aqui em Mossoró. Te convido a estar em casa, a fazermos uma oração nesse instante. Bendito Deus e Pai, queremos nesse momento, Senhor, através dessas oportunidades digitais, chegar na casa de cada irmão, de cada irmã, levando uma palavra de fé, levando uma palavra de esperança, como também, Senhor, queremos bendizer o Teu nome e te agradecer por tudo que tem feito em nossas vidas. Somos gratos, Deus, por os livramentos que o Senhor tem nos dado. Somos gratos, Senhor, pelo que o Senhor tem feito na nossa família. Muito obrigado, Senhor. E que nesse instante queremos te glorificar, queremos te exaltar, queremos levar para a casa deste homem, desta mulher que está nos ouvindo e nos assistindo a palavra de esperança. A palavra nos diz que o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza. Então, nesse momento, Deus, vem nos abençoar em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, abra sua Bíblia em casa no Salmo 119, se você puder nos acompanhar. Estamos pelo nosso Facebook e também pela nossa rádio web e pelo Instagram. Quero ler com você Salmo 119 para começarmos o nosso culto. Te convido a fazer parte desse momento, desta corrente, compartilhando esse culto para cada irmão e cada ouvinte. Salmo 119 diz assim a palavra: bem-aventurados que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Bem-aventurados que guardam os seus testemunhos e o buscam de todo o coração, e não praticam iniquidade, mas andam em seus caminhos. Tu ordenaste os teus mandamentos para que diligentemente o observássemos. Tomara que os meus caminhos sejam dirigidos de maneira a poder eu observar os seus estatutos. Então ficaria confundido, atentando eu para os teus mandamentos. Louvar-te-ei com retidão de coração, quando tiver aprendido os teus justos juízos. Observarei os teus estatutos, não me desamparem totalmente. Verso 9 diz assim: como justificará o jovem o seu caminho, observando conforme a tua palavra. Queremos diante dessa palavra e estudada, queremos glorificarmos a Deus pelo dom da vida, pelo dom que Ele, exaltarmos a Ele a honra e a glória. Estamos aqui mais uma vez com nossa equipe de mídia, alguns irmãos que não puderam estar, o grupo de louvor, a nossa cantora irmã Lidy, nosso pastor Naldo, pregador, está conosco, e os irmãos também do som e da transmissão. Fique conosco, culto em seu lar, uma bênção em sua vida. Compartilhe, anuncie que Deus é bom. Web Rádio M Centro Mossoró é o nosso link, também no Facebook e no Instagram.
Vamos celebrar? Convido o nosso grupo de louvor, a irmã Lidi, com unção, com intrepidez, com ousadia, canta, ministra, celebra com você em casa. Estamos aqui adorando a Deus no nosso templo central, aqui em Mossoró, louvando a Deus e exaltando o seu nome. Irmã Lidi canta com você no nome de Jesus. Nós saudamos a todos com a graça e a paz do nosso Deus. Amém? Apocalipse capítulo 4, verso... Tu és digno, Senhor, e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criastes. Sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas todas as coisas. Todas as coisas acontecem para a glória dele, para a honra dele, porque a ele é a honra, a glória e o louvor. Ontem eu estava meditando em uma palavra e o Senhor me despertava para a seguinte situação: nós temos o poder de escolher. O poder de escolher ficar dentro de casa reclamando. Podemos escolher estar adorando e passando por essa situação, exaltando o nome dele. A palavra é bem clara e diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então nós o amamos e sabemos que tudo é necessário passar. Então temos que decidir se queremos ficar murmurando e reclamando ou se queremos exaltar a ele, glorificar a ele e passar por toda essa pandemia exaltando aquele todo-poderoso. Amém? Vamos louvar. Insondáveis teus juízos e teus
noite, Senhor. Nós damos toda a honra e toda a glória a Ti, porque só Tu és digno, só Tu és santo, ó Pai amado, porque todas as coisas foram feitas pela Tua mão, porque sabemos que nada foge do Teu controle. Por isso Te damos honra, Te damos glória e Te exaltamos nessa noite. Aleluia. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. Aleluia. A Ele a honra, a Ele a glória. A próxima canção fala que se abram os céus, que o Teu reino venha, porque eu sei que a minha fé está firmada. Eu sei em quem a minha fé está firmada. É no Rei dos Reis, é no Senhor dos Senhores, aquele que tem o controle de todas as coisas. Aleluia. Bem-vindo aqui e em nosso coração toma direção. Deus, fogo consumidor, sem impedimentos vem, face a face, Senhor.
está firmada em Ti, Jesus. Eu não creio em homens, eu não acredito em políticos, eu não acredito, Senhor, em nada disso, porque a minha fé está firmada em Ti. Amém. precisamos. Ele é a fonte de água viva. E a palavra diz que se bebermos dessa fonte, nunca mais teremos sede. Essa fonte que nunca, ó Pai amado, se esgotará. Essa fonte que cura, que limpa, que restaura. Essa fonte que precisamos todos os dias. Beber dessa fonte, Jesus, Jesus. É de Ti que eu tenho sede, ó Pai amado. É de Ti que eu preciso todos os dias. Tu és a fonte de vida inesgotável. Eu tenho sede de Ti.
só me satisfaço quando estou junto aos seus pés. Eu tenho sede de ti, a minha alma sede, manancial de vida tu és, manancial, única fonte de vida tu és, oh, tu és. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, manancial de água viva, é o nosso Deus, a Ele a honra, a Ele a glória, o louvor. É como o nosso irmão Suélio estava aqui comentando na live, o nosso ministério de louvor é uma bênção, adorando a Deus, celebrando a Ele o seu louvor, entregando aqui no altar. Então é motivo de glorificarmos a Deus. Temos muitos irmãos conosco, nos acompanhando. Então compartilhe, queridos, leve esse culto para casa de alguém, tá bom? Eu quero convidar o nosso irmão Denner, ele vai fazer uma leitura com os irmãos, tá bom? Acompanhe conosco, pega a tua Bíblia, acompanhe com o nosso irmão a leitura bíblica, logo após iremos orar em nome de Jesus. Irmão Denner. Eu saúdo a todos em nome de Jesus. Enquanto a gente estava aqui ensaiando, eu comentei com uma pessoa aqui do louvor que é muito estranho a gente tocar, cantar aqui todo domingo sem a presença dos membros, sem a presença dos irmãos. Mas nós cremos que o Senhor tem cuidado de nós em todo o tempo. E é sobre isso que eu quero fazer uma leitura hoje. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus, no capítulo 6, a partir do versículo 26. Mateus 6, 26. Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao seu vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam, e eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, inquietos, dizendo, o que comeremos, ou o que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia da manhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Amém? Que nós possamos confiar, ter essa certeza de que o Senhor tem cuidado de nós. Bem, mesmo com essa pandemia, com essa crise que o mundo está vivendo, mas Deus tem cuidado de nós e qualquer dia desse a gente vai voltar a se reunir como igreja presente aqui, porque é muito ruim ficar aqui com os bancos vazios, sim. Eu tenho muita saudade dos irmãos. Amém. Amém. Que bom, irmãos. Olha, o nosso irmão trouxe um versículo que resume tudo o que estamos vivendo. Já estamos há quase 2 meses, ou há 2 meses, com os nossos templos fechados. Quando eu me refiro a templo, eu me refiro aqui ao prédio mesmo, né, de alvenaria, né? E mesmo assim a gente vem aqui louvarmos, adorar, celebrar, e a gente fica aqui pregando, cantando para 2 câmeras, né? Meio que estranho, a gente está já um pouco se acostumando, mas no início foi meio complicado, porque a gente olhava para os bancos vazios, e eu digo,
de verdade de coração, eu posso imaginar, pastor Naldo, cada lugar aqui onde os irmãos sentam, onde a irmã fulano senta, onde o irmão ciclano senta, eu posso ver essa cena, porque como a gente está aqui geralmente todos domingos e quarta, a gente vai gravando, o irmão senta aqui, aquele irmão senta ali diz senta onde está o irmão Denner, e assim vai. E é meio complicado a gente estar aqui, porque a gente olha para o banco e sente saudade dos irmãos, sente saudade do culto, sente saudade até do glória do irmão, do aleluia, do louvor. Então nós ficamos meio que sem entender, mas nós sabemos que em tudo Deus tem um propósito. E o texto diz, claro, onde o nosso irmão leu aqui: não andeis ansiosos, inquietos, dizendo que comeremos e que beberemos, ou que iremos vestir. Todas as coisas nos vêm de Deus. É Deus quem nos sustenta, é Deus quem nos alimenta, é Deus quem provê as nossas coisas, e Deus nos prova quando muitas vezes nós perdemos tudo, mas aquilo que está em nós, chamado fé, não podemos perder. Cantava uma certa irmã um hino assim: podemos perder tudo, se nós não perdemos a fé, não perdemos nada. Queridos, amados irmãos, Igreja do Senhor Jesus, ouvinte que está nos ouvindo, verso 26, o irmão leu: e quanto ao vestuário, porque andais solícitos, olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, não fiam, e eu vos digo que nem mesmo Salomão em toda a sua glória a se vestiu como a tal eles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens, do que estes? A nossa palavra de fé e de esperança é que tudo vai passar. Esta crise, essa ansiedade, essa pandemia, essa tristeza que invade o ser, os lares, essa incerteza, mas o crente em Jesus sabe a quem confiar, o crente em Jesus sabe a quem recorrer, o crente em Jesus sabe a quem buscar. Entra no quarto, fecha a porta e ora, celebra o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, a Ele que nos dá o alimento, que nos dá o sustento e que nos provê de tudo e que nos livra de todo o mal. Deus abençoe cada irmão. Vamos cantar. Convido os irmãos a cantar 2 louvores. Logo após, o nosso pastor Naldo vai celebrar com a palavra, vai pregar o seu coração, vai levar uma palavra de fé. Não desista. Tem um hino que diz, da cantora Alice Maciel: você não pode desistir. Então cante com os irmãos, celebre esse louvor que vai ser cantado. Nem sei ainda, mas posso imaginar. É uma palavra ao seu coração, é um alívio ao seu coração. Cante com os irmãos no nome de Jesus. Hoje pela manhã eu estava com o Vitor fazendo as tarefas da escola e eu fiquei refletindo naquela situação. Dentro da normalidade, a tarefa da escola não é feita por mim, é feita por uma professora particular que auxilia ele nas tarefas da escola. E eu não estava sabendo fazer uma questão e ele olhou, aí eu disse: peraí que amanhã vai ter que pesquisar na internet. Vitor olhou para mim e disse: mãe, é assim, assim. Explicou como era. Na hora eu ri e disse: tá certo, amor, você tá certo, pode fazer desse jeito. E ele viu que eu fiquei calada, só olhando, e ele disse: mãe, não se preocupe não, você é a mãe mais inteligente do mundo. Na hora eu ri, sei que não é verdade, mas eu ri. E eu fiquei vendo aquela situação. Deus tem um propósito para todas as coisas. Quantas mães, assim como eu, na correria da vida, colocam seus filhos para estudar em escolas
para fazer um reforço com alguém, porque não tem tempo, porque não sabem mais, porque não tem paciência, e o Senhor arrumou uma maneira de a gente arrumar a paciência, de a gente ficar mais tempo com os nossos filhos, de a gente ter mais tempo para cuidar da casa, porque estamos em casa, de a gente ter mais tempo para acompanhar cada desenho que eles estão assistindo, cada vídeo que eles vão ver no YouTube, da gente vasculhar o que eles têm na mochila, porque antes a gente dizia que não tem tempo, e agora a gente tem tempo. O Senhor tem um propósito para todas as coisas, e eu tenho observado e tenho visto que o propósito de Deus é fazer com que a gente fique mais próximo dos nossos, em casa. Que a gente tenha tempo sim para fazer a tarefa com o filho, que a gente tenha tempo sim de arrumar a casa 1, 2, 3 vezes se preciso for. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Que temos um Deus que cuida de nós. A palavra que Denner leu é o seguinte: observai as aves do céu,
Vocês já pararam para observar as aves do céu? Todas as vezes em que eu olho as aves do céu, eu me emociono. Não é difícil me emocionar, mas todas as vezes em que eu olho, eu fico a contemplar a grandeza do Senhor. Aquele serzinho tão pequenininho, aquela avezinha tão pequenininha, ela não se preocupa com o que ela vai comer no dia seguinte. Ela não se preocupa com o que ela vai vestir. Nem Salomão, com toda a sua glória, se vestiu como o lírio dos campos. Nós cremos um Deus que cuida de nós em cada detalhe. A palavra diz que nenhum só cabelo cai da nossa cabeça sem o consentimento do Senhor. Então por que estamos preocupados? Porque estamos querendo saber quando é que vamos voltar à normalidade? Por que estamos ansiosos com como vamos fazer o mês seguinte para pagar as contas? Olhe para as aves do céu, contemple os lírios do campo, e o Senhor cuida de cada um deles. A próxima canção diz: Deus cuida de mim na sombra das tuas asas. Deus cuida de mim, como eu amo a sua casa. Eu não ando sozinho, eu não estou sozinho, pois sei que o meu Deus cuida de mim. Preciso aprender um pouco aqui, eu preciso aprender um pouco ali, eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim na sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa. Sozinho, não estou sozinho, pois sei que Deus cuida de mim. Se na vida não tem direção e é preciso tomar decisão, creia que existe um Deus. Eu sei que existe alguém que me ama e Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha, outras portas se abrem ali. E eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim na sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa. E não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei Deus cuida de mim. Deus cuida de mim na sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa. E não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei Deus cuida de mim. Deus cuida de mim na sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Como eu amo
Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei que Deus cuida de mim. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. Aleluia. Amém. Deus cuida de mim, Deus cuida de você. Lembra que eu falei que Deus ia falar a você através do louvor? E eu não sabia que as irmãs iam cantar esse louvor. A palavra diz assim: Deus cuida de mim, debaixo de suas asas. Tudo está ligado ao Deus sustenta, Deus que dá o alimento, Deus que nos guarda e Deus que está com a sua família. Então, estamos aqui na nossa Igreja de Cristo, através do Facebook, do Instagram e também da Web Rádio, com nossa equipe que Deus tem abençoado e Deus tem levantado. E hoje eu comentei no grupo da mídia aqui da igreja o seguinte: Deus nos deu uma missão e não podemos voltar atrás. Deus nos deu uma missão, nos confiou e não podemos recuar. Então, nosso abraço aos irmãos que estão nos ouvindo, que estão nos assistindo. É bom dizer, é bom falar, compartilhar. Então, você que está aí nos assistindo, a membresia da igreja, estão comentando no grupo, a membresia, os irmãos, cada ouvinte, cada amigo que está nos assistindo. Deus abençoe grandemente cada irmão. Aí eu te convido a ouvir uma palavra. Pastor Naldo, por favor, está conosco o pastor Naldo, da nossa congregação da Abolição 4, e ele vai ministrar uma palavra ao seu coração nesta noite, no nome de Jesus. Pastor Naldo, Deus abençoe, fique à vontade, deixa Deus te usar. Meus amados irmãos, eu saúdo a todos com a graça e a paz. Amém. Motivo de alegria nós estarmos aqui, onde já ouvimos a parte do louvor, onde já sentimos onde Deus tem falado conosco nessa noite. Deus cuida de mim, né? Que bom, irmão, saber que nós temos um Deus que tem cuidado de nós, né? E a irmã falando aqui dos animais, eu fiquei meditando o quanto nós, como seres humanos, os animais eles estão normalmente comendo, vivendo, não estão nem preocupados, né? E nós estamos preocupados pela situação do Brasil, não só do Brasil, mas do mundo, mas acreditando que até aqui nos ajudou o Senhor, e por isso estamos alegres, gratos, e temos sentido esse cuidado de Deus. Gostaria de nós lermos, só quero aqui agradecer o nosso pastor Wilton, né, que tem nos convidado, e para nós é uma alegria estar aqui. Estamos juntos aí nessa missão. Eu já disse a ele, estamos aqui para servir como servo de Deus e agradecendo, né? Juntos, orando aí pelo nosso pastor de Castro, que Deus tem recuperado, tem trabalhado. Essa semana eu até sonhei, eu vim do campo, né? E assim, eu fui pastores de gado, de ovelha. E na casa do meu pai tinha um pátio muito grande. E quando a gente soltava as vacas, a gente deixava os bezerros no curral, né? E quando era tarde, aqueles bezerros gordos, cevados, a gente abria a porteira do curral e aqueles bezerros saíam correndo. A gente até chamava assim, desculpa a expressão, eles saíam escambuçando, né? E eu teve um sonho aí essa semana com o pastor, e ele saía correndo, e eu dizia: rapaz, o pastor está escambuçando. No sentido de... E na mesma noite o irmão sonhou o pastor restaurado, né? E graças a Deus, motivo de muita alegria,
nós estarmos aqui agradecendo a Deus. E na semana passada o pastor Zé Dantas sonhou e disse a mim: pastor Naldo, eu sonhei com o pastor Davi, e sonhei com o pastor Davi correndo. Eu disse para o pastor Dantas, eu digo que é um grande milagre, né? O pastor Dantas, pastor Davi correndo, é um grande milagre. E na outra noite, Deus deu discernimento ao pastor que era, na realidade, ele sonhou Davi, mas era assim, um pastor Nicásio, né? Agradeço a Deus, sinto feliz pela recuperação do nosso pastor. Eu gostaria de nós ler um texto em João capítulo 4, versículo 1, que fala sobre a mulher samaritana. Eu gostaria de trazer uma reflexão sobre adoração, né? Diz assim: quanto, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais do que os discípulos e que João, se bem que Jesus mesmo não o batizava, e sim os seus discípulos, e deixou a Judéia e retirou-se outra vez para a Galiléia, e era ali necessário atravessar porventura em Samaria. Chegando, pois, à cidade de Samaria, chamando Sicar, perto da terra que Jacó deu aos seus filhos José, e estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentou-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto vieram uma mulher samaritana tirar água, e disse-lhe Jesus: dá-lhe de beber, pois os seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimento. Então disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pede a mim de beber, a mim que sou mulher samaritana, porque os judeus não se dava com os samaritanos. Replicou-lhes Jesus e disse: reconhecendo o dom, se reconhecesse o dom de Deus, e quem é quem te pede de beber, tu lhe pediria e ele te daria água viva. Lhe pois ela: Senhor, tu não tendes com que tirar, o poço é fundo, aonde pois tem água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, o do qual ele mesmo bebeu, e bem assim os seus filhos e o seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte e jorrará para a vida eterna. Disse-lhe, pois, a mulher: Senhor, dá-lhe desta água, para que não mais tenha sede, e nem preciso vir aqui buscá-la. Disse Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. E ao que lhe respondeu a mulher: nem tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem sei que não tens marido, porque 5 maridos já tiveste, e este agora que tem não é o teu marido. Isto disse com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher: vejo que tu és profeta. Ninguém, pois, adorava neste monte. Vós adorareis e dizeis: em Jerusalém, o lugar aonde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, pode crer-me que a hora vem, quanto nem neste monte e nem em Jerusalém adorai o Pai. Vós adorai o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas na verdade a hora já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes os que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito,
importa os que o adorem em espírito e em verdade. Meus irmãos, antes de nós lermos aqui o texto, eu queria dar só uma explicação aqui do contexto para nós entendermos. Antes de expor esse texto, eu queria falar da origem do povo samaritano. Com a morte do rei Salomão há 931 anos antes de Cristo, em Israel foi dividido em dois reinos, o reino do norte e o reino do sul, onde das 12 tribos, 10 seguiu a liderança de Jeroboão em Israel, e o reino da capital do reino do norte, de Samaria, este reino, irmão, durou 209 anos e teve 19 reinos em 8 décadas diferentes. Nenhum reino desse andou com Deus. Nenhum reino desse andou com Deus. Mas, meus amados irmãos, o reino do norte foi levado ao cativo pelo rei da Síria. Eles foram levados ao cativo ao rei da Síria e se misturaram com essa mistura místicas. E deste feito, meus amados irmãos, com o reino babilônico, em 70 anos os judeus se retornaram para o templo em Jerusalém. E nessa época, no reino 444 a.C., Neemias veio da Babilônia para reconstruir o reino de Israel. 440 anos antes, Neemias veio para reconstituir esse templo, que veio da Babilônia para reconstruir os muros em Jerusalém, se tornando da Samaria. 400 anos, Samaria originou-se o templo como rival. Eles também fizeram um templo lá em Samaria, onde em Jerusalém Neemias veio restituir o templo, os muros, e eles tinham o templo onde Salomão tinha construído, e eles também construíram um templo para adorar. Mas depois o governador João derrubou também o templo lá dos samaritanos. E o contexto, quando Jesus estava ali para a mulher samaritana, o contexto era esse: eles eram rivais, não pelas suas cor, mas pelas suas liturgias religiosas, pelos seus cultos. Eles tinham essa rivalidade. Por isso que a mulher, quando se encontra com Jesus, ela perguntou: aonde é que eu devo adorar? Em Jerusalém? Ou eu adoro no monte? Que é no monte lá de Sicá, onde eles tinham construído o templo. Onde é o lugar que nós podemos adorar? Aquela mulher, ela estava numa situação difícil, mas Jesus começou a dizer a ela o caminho, um alvo para que ela pudesse adorar. E nessa noite eu gostaria de trazer essa reflexão sobre adoração. Nós precisamos saber quem somos para saber o que fazer. Nós precisamos saber quem somos para sabermos o que fazer. Foi o que aquela mulher demonstrou ali, e nós devemos ter essa importância. Em relação a Deus, a igreja existe para adorar. Primeira missão da igreja não é fazer missões, mas adorar o Deus todo criador. Deus criou o homem em sua imagem e semelhança para o adorar. Por isso que a primeira missão nossa da igreja não é fazer missões. As missões têm sua importância, mas a primeira missão nossa é adorar a Deus. A gente tem que estar preocupado com a obra de Deus, mas nós não estamos muito mais preocupados é servir ao Deus da obra. Por isso que a primeira missão nossa é adorar a Deus, glorificar, exaltar esse Deus todo-poderoso. Isso é a missão da igreja. A adoração é a maior missão da igreja. A igreja é uma comunidade de adoradores. A maior missão de uma igreja não é fazer missões,
mas adorar a Deus. Deus não é o homem, Ele é o centro de toda adoração. A missão existe para salvar os que assim o adoram. A missão, ela existe para salvar aqueles que o adoram o Senhor. Mas a primeira missão da igreja é nós nos adorarmos a Deus. Louvado seja Deus. Adoração centralizada em Deus, irmãos. Primeiro missão que nós devemos fazer, nossa missão é centrada em Deus. Se Deus não for o centro da minha adoração, da nossa alegria, essa adoração está errada. Deus é o centro. Nossa adoração tem que ser cristocêntrica. Deus é o centro, teocêntrico, Deus no controle de todas as coisas. Porque hoje em dia as pessoas estão mais preocupadas, até os louvores, de glorificar o homem, né? Exaltar o homem. Você vê que os hinos que exaltam mais o homem é os que fazem mais sucesso. Para bater em mim tem que bater no Pai, né? É você aí, eu no palco. Você vai ver esse tipo de coisa. Mas os hinos têm de ser voltados a Deus. Deus cuida de mim, oh glória a Deus. Nós estamos exaltando, adorando aquele Deus que fez todas as coisas. Adoração tem de ter a ver, irmão, com o conteúdo e não com a fórmula. Muitas vezes a gente está muito preocupado com a fórmula. Vamos dizer que a fórmula não é importante, mas o conteúdo é mais importante do que a fórmula. Está escrito lá em Apocalipse, escrevi lá em Apocalipse: a igreja adora aquele a quem está assentado sobre o trono. Ele é a sabedoria de todas as coisas. O reino e a glória está nas suas mãos. Todas as coisas estão nas suas mãos. Nós adoramos aquele Deus que fez todas as coisas. Está tudo no seu comando. Lá em Apocalipse está escrito: a igreja adora ao Cordeiro que foi morto. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele venceu e abriu o livro e os seus 7 selos. A igreja adora ao Criador, a Cristo que venceu. Foi Ele que teve o poder, a honra e a glória de abrir o livro e desatar os seus selos. Ele venceu por nós. Louvado seja Deus. Por isso que a adoração tem a ver com o conteúdo. Aquela mulher estava mais preocupada: onde é que eu vou? Eu vou para cá, onde é? O Senhor disse para aquela mulher: olha, na realidade nem é em Jerusalém, nem é lá no monte. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Imagine, meus amados irmãos, se nós pudéssemos adorar só na casa de oração, só com os irmãos. Eu estava vindo para nós, mas graças a Deus nós estamos aqui adorando e Deus está recebendo o nosso louvor e a nossa adoração. Glória a Deus. Não está só centralizada. Nós estamos mais preocupados muitas vezes com a forma, mas não, Deus está mais preocupado com o conteúdo. O nosso conteúdo é para o Senhor. Não é que a forma também não tenha a sua importância, mas o conteúdo é o principal. A prática da adoração jamais pode ser divorciada com a pessoa que está adorando. É importante a nossa adoração estar baseada, louvado seja Deus, com a vida do adorador. Deus, antes de receber a minha adoração, Ele recebe o ofertante. Aleluias. A minha vida não pode estar divorciada daquilo que eu estou fazendo para Deus. Porque Deus não recebeu a oferta de Caim? Porque Caim, quando trouxe a sua oferta, ele já tinha, na realidade, com um mal no coração, premeditado de matar seu irmão. Antes do Senhor ver a minha oferta, Ele vê a minha vida. Por isso que a palavra do Senhor disse assim: se alguém vai trazer uma oferta ao Senhor, e souber que você tem alguma dificuldade com algum irmão, primeiro volte, se reconcilie com o irmão, e volte e traga a sua oferta ao Senhor. A minha oferta, a prática da adoração, jamais pode ser divorciada da pessoa que está adorando. Louvado seja Deus. É muito importante, meus amados irmãos, nós adorar em espírito e em verdade. Assim o Pai o procura, aquele assim que adora. Eu disse aqui o exemplo de Caim. Deus rejeitou a vida de Caim antes de rejeitar a sua oferta. O culto, irmãos, das nossas vidas deve ser centralizado em Deus. O nosso culto será uma oferta a Deus.
lá em Romanos capítulo 12, que se o nosso culto é um culto racional, com entendimento, com vida, aleluia, nossa vida é entregue ao Senhor, como uma oferta agradável a Deus, aleluia, louvado seja Deus. Não é agradável, irmãos, é ter só um grande talento, que Deus usa, mas o homem piedoso, vocês são a sua própria ferramentas de adoração ao Senhor. Devemos ter o nosso alvo, nossas roupas brancas, diante do nosso Deus Criador, que fez céu, que fez terra, e que tudo seja para a glória do Senhor. A adoração, irmão, o adorador precisa entender que a adoração não é uma questão de performance diante dos homens, mas um sincero diante de Deus. É sua seriedade diante de Deus, não é só diante dos homens. Nós devemos estar diante dos homens, mas a nossa adoração tem que ser diante de Deus. Não é só uma questão de aparência, de uma forma, de uma postura, mas Deus deve receber a minha adoração, aleluia, com gratidão, com seriedade, com sinceridade diante de Deus. Eu posso dar um exemplo aqui da oração do publicano e do fariseu. O fariseu fez uma oração muito interessante e bonita aqui, e botava qualquer um para chorar, né? E me enganava, eu dizia para esse cara é 10. Não era que nem os irmãos, era dizimista, vinha para a igreja, fazia seus rituais, e foi muito bonita. Mas o fariseu, mas o publicano disse que: Senhor, não tenho coragem de levantar a minha cabeça diante do Senhor, eu sou um pecador. E disse que aquele que se humilhou saiu justificado da presença de Deus. Não é questão de postura, mas uma questão de quebrantamento, de arrependimento. Hoje nós vivemos na igreja atuais que as pessoas só querem sentir. As pessoas acham bom sentir Deus, não sou contra sentir Deus, mas não é questão do seu sentir. Muitas vezes eu estou sentindo, até choro, mas não me arrependo, não me quebranto. Deus não quer só um sentimento, Deus quer minha vida quebrantada. Deus quer, aleluia, a vida do adorador seja compactada com a palavra de Deus, que eu seja compromissado com a palavra de Deus, que eu seja, aleluia, viva em comunhão com os irmãos, voltado para o Senhor, e uma reverência diante de Deus. Não é só eu sentir, não é só eu chegar aqui, sentir, cantar, amém, mas eu tenho a vida do adorador. Não é quando termina aqui, tá, aqui é muito bonito, é bom, rapaz, eu pudesse, eu nem estava pregando, só vendo os irmãos cantar, é bom demais, um clima bom, um hino maravilhoso, mas não é só aqui. A vida do adorador, quando terminarmos aqui este ritual, ela procede, aleluia, na minha casa, no meu trabalho, é aonde quer que eu esteja, Deus tem de ser glorificado, diante de Deus. Glória a Deus. Por isso que a adoração precisa, o adorador precisa entender que a adoração não é uma questão só de postura. O profeta Isaías levantou a sua voz em nome de Deus e disse: este povo me honra com os lábios, mas o coração está distante de mim. Nosso coração deve estar diante de Deus. Aquela mulher disse ao Senhor, o Senhor disse: olha, os meus verdadeiros adoradores, eles adorarão o Pai em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Os nossos cultos, irmão, não são um show, nem um funerário, nem pode ser 8 nem 80, nem um show, mas também nem aquela coisa fria. Aqui tem algo de Deus, aqui tem fogo do Espírito, aqui tem um coração aceso, aqui tem um coração que ouve a voz de Deus, que clama, que se derrama, aleluia, que sente a presença do Senhor, para ser visto não, mas para honrar aquele Deus que morreu lá na cruz por nós. Tem fogo no coração. Jesus disse para a mulher samaritana que os que adorem
não é adoração centralizada em lugares sagrados. Não é neste monte, nem naquele. Existe lugar mais sagrado do que outro. Louvado seja Deus. Não é o lugar que autentica a adoração, mas é a atitude do adorador. Não é o lugar, mas é a atitude. O Senhor disse para aquela mulher: não está dizendo a importância de nós estarmos aqui, é importante. Questão de perdão. A igreja é um corpo. A gente sente, tem sentido muito, e precisamos estar juntos. Mas o Senhor quis dizer para aquela mulher: olha, mulher, não é em Jerusalém, não é no monte, não é um lugar mais sagrado do que outro, mas é a atitude do adorador. Aleluia, glória a Deus. Eu fui ensinado, irmãos, que não é uma crítica, pelo contrário, eu louvo a Deus pelos meus pastores, pelas pessoas que deram a vida, me ensinou muito. Mas eu fui ensinado, pastor Wilton, que aqui era mais sagrado do que ali. Irmãos, olha, o púlpito é... Irmãos, o templo somos nós. Deus, Paulo diz, Deus não habita em templo feito por mão de homem. Aqui nós estamos falando, sim, mas não é atitude aqui que seja mais quem está aqui, seja mais quem está ali. Mas a importância aqui, irmãos, é a atitude do adorador. Jesus disse para aquela mulher: mulher, não é o canto a maior importância, mas a atitude, aleluia. Se você estiver com o coração quebrantado diante de Deus, pode ser aqui, mas pode ser na sua casa, no carro, onde quer que você esteja, Deus está ouvindo o seu clamor e a sua atitude. Graças a Deus por isso, que quebrou. Porque naquela época só era o sacerdote, em ano que ia interceder por nós. Mas quando Jesus venceu, e morreu e ressuscitou, o véu se rasgou, meu irmão. Você pode estar na sua casa, graças a Deus por isso, aqui pela internet, porque não se fosse, irmão, ele estava vindo para nós. Mas Jesus venceu para que nós assim o adore. Após, irmão, a maior importância é a atitude. Adoração não é centralizada em lugares sagrados, nem neste monte, nem naquele. Não existe lugar mais sagrado do que outros. Aleluia. Não é o lugar que autentica a adoração, mas é a atitude do adorador. Se você, meu irmão, tem entrado, a Bíblia diz que Deus não rejeita o coração quebrantado. Se nós entramos na presença do Senhor, com o espírito voltado ao Senhor, quebrantado, talvez chegando aqui muitas vezes cansados, com tantas dificuldades, mas quando você se quebranta diante do Senhor, Deus recebe o seu clamor e a sua adoração. Quando o crente adora, irmão, não precisa estar correndo atrás da bênção, não. Faça até que nem Chaga Sobrinho. Quando você é um adorador, a bênção corre atrás de você. Glória a Deus, porque os céus estão abertos para você. Quando você o adora, Deus está recebendo a sua oração e o seu clamor. Não é adoração, irmão, descentralizada das pessoas de Cristo. A samaritana adorou, mas não conhecia o Messias. Cristo não era o centro do seu culto. Ela disse: Senhor, eu sei onde o lugar que adora, mas quem é que eu adoro? Além de nós, no versículo 4, o verso 26 e 27, diz assim, ó, 26 e 27, no capítulo que nós lemos, louvado seja Deus, ela disse, aleluia, disse-lhe Jesus: eu sou e quem fala contigo. Neste ponto, e chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhuma não disse, que perguntou-lhe por que fala com ela. Quando a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse: aquele homem vende comigo e verdes, um homem que me disse tudo quanto eu fiz. Aleluias. Ela estava adorando, mas ela não sabia quem era Jesus. A importância da igreja é nós saber a quem nós adora. Nós adoramos. Por isso que não, a adoração, irmão, está centralizada na pessoa de Cristo.
Cristo deve ser o centro da igreja, da nossa adoração. Aleluia. Ele é o nosso, Cristo é o nosso centro da nossa adoração. Você não agradar os homens, mas sim para agradar os irmãos. Cristo é o nosso centro. Se nós puder aqui agradar os irmãos, glória a Deus, a gente tem que fazer. Mas isso não é a nossa prioridade. A nossa prioridade é agradar o Senhor. Às vezes a gente se preocupa tanto em agradar os irmãos, que nós desagradamos o Senhor, né? Isso é na pregação, é no louvor, né? A gente imagina, irmãos, a gente não deve fazer mensagem para bater em ninguém. Isso é a passagem que Deus nos dá. A gente não deve preparar um louvor para alguém. Agora, se Deus nos for a mensagem, é o louvor, porque o Senhor está no comando de todas as coisas. Nós devemos fazer isso para agradar ao Senhor. Louvado seja Deus. Por isso que Ele é o centro. Faz que nem o pastor disse quando terminou o trabalho, ele disse: pastor, que gostei do culto. Pastor, disse: amém, irmão, mas também não estava fazendo culto para o irmão, né? Estava fazendo culto para o Senhor. E se o Senhor se agradou, amém. Agora, se o Senhor não se agradou, aí está difícil para nós. Porque, dizendo para o Senhor, meu irmão, o importante é se o Senhor receber a adoração. Diz para a mulher samaritana o que é adorar. Adoração, não precisa ser bíblica. Os nossos cultos devem ser bíblicos. Deus não se pressiona com apenas a aparência de buscar as verdades íntimas. Deus, nossos cultos devem ser a palavra de Deus. A palavra de Deus. Que as pessoas sem. Eu me lembro que o pastor até Carlos pregando, ele disse que tinha um sobrinho dele que estava indo um culto, visitando um culto assim muito espiritual, entre aspas, que as pessoas glorificavam, as pessoas caíam, se emocionavam. E Carlos disse para o jovem: mas você sente o quê? O que é a razão de você estar ali? Aí ele disse: mas eu não sei, eu só sei que é bom. Mas não tinha a razão. É importante sentir, é importante buscar, se alegrar, glorificar. Mas a nossa razão é Cristo, é bíblica o nosso culto. Se o nosso culto for bíblico, irmão, louvado seja Deus. Se é para a glória do Senhor, louvado seja Deus. Se é para o Senhor ser glorificado, louvado seja Deus. Nossos hinos têm que estar centralizados a Deus. Tem amparo bíblico. Até questão de ritmo, o jovem pergunta: mas pastor, esse forrozinho aqui, eu digo: deixa eu olhar, tem palavra de Deus? Tem. Mas meu irmão, aí é que é bom que nós somos nordestinos. Pode ser forró, pode ser sacra. O importante é bíblico o nosso louvor. Louvado seja o nome do Senhor. A nossa mensagem é bíblica. Glória a Deus. Depois vamos glorificar o Senhor, porque Cristo é o centro e a palavra de Deus deve ser o centro do nosso culto. Louvado seja o nome do Senhor. Não está preocupado, irmão, em adoração, mas o Senhor não está preocupado só na adoração, mas não está preocupado com adoração, mas adoração que o adore e em verdade. O Senhor não está preocupado só na nossa adoração, não está procurando adoração, está procurando adoradores. Jesus disse: eu estou procurando adoradores que adorem o Pai em espírito e em verdade. Por quê? Deus tem quem adore. Adora a Deus. Todas as coisas adora a Deus. O Senhor quer os verdadeiros. Ele só eu procuro verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Adoração precisa entender que a nossa vida não está preocupada, irmão, só na adoração, mas na atitude espiritual, em espírito e em verdade. Nós devemos estarmos aqui com muito tremor, nós devemos estar aqui com muita responsabilidade de adorar o Deus Criador que fez o céu e a terra. Aleluia, com espírito de adoração, de gratidão, em espírito e em verdade. A prática da adoração está, irmão,
arranhada na nossa vida do adorador. Não existe adoração sem não estar baseada com a vida do adorador. Vamos ter essa consciência no nosso coração, nas nossas vidas, para glorificar a Deus. O adorador precisa entender que a adoração não é uma questão, isso que eu vou falar, como disse Isaías. O adorador precisa entender que o culto, ainda de ser ortodoxo, não pode ser divorciado da minha vida. Os nossos cultos têm de ser conectados com a vida diária espiritual da vida do ser humano. Nós temos de ter essa certeza que não existe adoração se nós não tivermos uma vida diante do Senhor, porque a nossa vida vem antes da nossa adoração. Muitas vezes a gente não precisa nem falar, mas o Senhor recebe a nossa adoração, o nosso louvor. O apóstolo Paulo disse isso. O apóstolo Paulo disse: o nosso culto tem que ser racional. Não é apenas, irmão, um tempo de louvor, de administração que temos na igreja, mas é uma oferta do nosso corpo a Deus diariamente. A nossa vida é uma oferta a Deus. Isso é em todas as áreas. A Bíblia diz: o que fazemos, o que comemos, o que bebemos, fazemos isto para a glória de Deus. Isso é na parte, todas as partes do casamento. Eu sempre digo aos irmãos: olha, irmãos, não é só o casamento, primeiro é o amor, porque muitas vezes amor, não é que o amor se acabe, né? Mas eu digo, jovem, se você um dia pensar em casar, pense primeiro a Deus, no seu casamento, honrar a Deus. Honrar a Deus. Porque todo casamento tem dificuldades, toda igreja tem defeito, todo pastor tem defeito, todos nós temos defeito. Agora, quando a graça de Deus está em nós, aleluia, quando nós fazemos isso para a glória de Deus, irmãos, a gente abre, a gente perdoa, a gente diz: você está certo mesmo, abre espaço em todas as áreas para que as coisas aconteçam para a glória do Senhor. Isso é no casamento, em qualquer área, irmão, faça para a glória de Deus. Por isso que a vida do adorador é uma dinâmica do dia a dia. É uma dinâmica do dia a dia. O profeta Jeremias denunciou o perigo, irmão, de uma reforma interna sem uma transformação externa. As falsas convicções dos templos, dos cultos, nossa liturgia. Nosso culto não é só a liturgia. Se você vê muitas vezes, uma série de pastores que pregam que você diz: o cara quer uma benção. Vai perguntar à mulher dele, os filhos dele, quem é essa pessoa. Não é só questão da liturgia. Você vê a pessoa, esse cara é 10. Vai saber quem é um verdadeiro discípulo, um verdadeiro adorador, é a esposa dele, é o filho dele. Aí nós sabemos que são verdadeiros adoradores. Aqui é fácil. Aqui é fácil. Agora, nossa vida diária, como diz Jeremias, nós não somos só liturgia. Nós não somos religiosos. Não. Nossa vida é diária. O verdadeiro adorador é uma prática. É na vida diária. Fazermos Deus ser glorificado através de nós. Nas nossas atitudes, nas nossas posições que tomamos. Vamos concluir aqui que já está passando a hora. Louvado seja Deus. Para nós concluirmos aqui, disse o profeta Malaquias, falando dos sacerdotes que não honravam a Deus, ele desprezava os cultos, eles não ofereciam o seu melhor e fazia a obra do Senhor relaxadamente. No capítulo 2 de Malaquias, irmãos, as alegorias mudaram, mas os princípios são os mesmos. Eles faziam o culto assim, eles traziam o melhor, era o carneiro, porque tinha melhor. Eu dizia: olha, você traga o melhor para ofertar ao Senhor. Sabe o que ele estava fazendo lá em Israel? Além de eles estar fazendo a obra do Senhor relaxadamente, diz que aqueles carneiros que quebrava a perna, que tinha olho furado, aí eles traziam para ofertar para o Senhor, recebeu o seu louvor. Aí Zacarias disse: aí, olha, se você trouxesse isso para os governos, ele não recebia. Os governos, aí vocês querem trazer para Deus? No capítulo 2 ele diz: era muito melhor que você nem abrisse a porta e fizesse os seus cultos.
Era muito melhor. Por quê? Porque vocês não estão fazendo o melhor para o Senhor. Disse o profeta Malaquias: ainda desonram o Senhor porque não estão dando o melhor para Deus. Se sobrasse tempo, ou o carneiro que estava com a perna quebrada, os olhos furados, que não prestava, eles traziam. Irmão, ou é o melhor ou não é o melhor. Quando o Senhor é o centro, o melhor é Ele. Quando o Senhor está no centro, eu tiro da parte melhor para o Senhor. Isso é no momento da nossa vida, do dia a dia, é o melhor para o Senhor, né? Por isso que ele precisou dizer isso, o profeta Malaquias. Deus aconselhou, irmãos, a eles apagar o fogo do altar e fechar até a porta da igreja. O que estamos, irmãos, honrando? Para nós concluir, o que estamos honrando? Quando cultuamos a nós mesmos, tocamos, ou cantamos, ou louvamos, para quem? É para o Senhor. Pois devemos fazer isso com muito temor e com muita alegria. Os fariseus gostavam de cantar no espelho. Quão grandes és tu, os fariseus. Nós não somos apenas rituais de cultos. Nossa vida deve estar nas mãos do Senhor. Aqui, culto, é importante nós louvar a Deus, termos uns irmãos comprometidos que nem esse louvor maravilhoso, é muito importante e devemos ter isso com muita alegria. A igreja que tem, devemos agradecer. Mas a nossa vida vai além disso. É diária. É na escola, quando a irmã disse, é com nossos filhos. É diante das pessoas. Que as pessoas vejam Deus em nós. E Deus seja glorificado. Aleluia. Na nossa vida, aquela mulher estava precisando. O Senhor disse: olha, meu filho, eu quero os verdadeiros adoradores. Adora o Pai em espírito e em verdade. Aonde quer que você esteja, você é um adorador, você é uma adoradora, você faz a diferença onde você estiver, meu irmão. Numa atitude, Deus é glorificado. Num gesto, nós honramos a Deus. Eu me lembro quando o pastor, eu gosto sempre de contar esse testemunho da Jopa, nós concluímos, que ela sempre vinha do culto e dizia: que culto maravilhoso, Deus falou, Deus se manifestou. E a mãe, que não era evangélica, olhava para ela e ficava sempre olhando e não via Deus dela. Mas um certo dia, aquela jovem chegou da igreja, lavou os pratos. Quando sua mãe falou educadamente, ela atendeu. Mães, todos prontos a servir a senhora, o que está precisando? A mãe parou e disse: realmente, Deus seja louvado, Deus seja glorificado, Deus mudou a vida da minha filha, louvado seja Deus. Por isso que nossa vida é diária com Deus. Antes do Senhor receber o meu louvor, Ele recebe o ofertante. O lugar, o Senhor diz, não tem lugar mais sagrado do que outro. É na igreja, é na sua casa, onde quer que esteja. Você é um adorador e adore o Pai em espírito, em verdade. Deus é a diferença na sua vida, numa situação tão difícil dessa. Quantas pessoas depressivas, casais, irmão passando dificuldade. Irmão puxou um texto muito bom aqui. Eu até estava lendo esse texto hoje sobre a questão da depressão, pessoas ansiosas. Nesse período foi feita agora uma pesquisa que os casais se separaram mais, brigaram mais. Mas é nesse contexto, irmão, que você, como um verdadeiro adorador, você vai fazer a diferença na sua casa, na igreja, e as pessoas vão ver Cristo em nós através da nossa atitude do adorador, para a glória do nome de Jesus. Que Deus em Cristo nos abençoando, e que nós viemos, irmãos, ser um verdadeiro adorador, que adora o Pai em espírito e em verdade, aonde quer que esteja, porque o Senhor nos deu essa oportunidade, quando o véu do templo se rasgou, e disse para aquela mulher samaritana, olha, a questão importante, principal não é o lugar, mas é a atitude do adorador, e o Senhor com certeza fez uma grande obra na vida daquela mulher. Que Deus seja louvado, que Deus seja engrandecido, em nome de Jesus, amém. Eu agradeço a oportunidade. Louvado seja o nome do Senhor. Eu estava ouvindo aí, pastor, sobre adoração, e até um gemido é uma adoração.
A palavra diz que quando Ana estava no templo orando para Deus dar um filho, Glória a Deus. diz a palavra que Ana só movia os lábios, não saía som da sua boca, não saía nada, só ela movia os lábios. E alguém disse: por que você está embriagada esta hora? Ela disse: não, Senhor, eu não estou embriagada. Eu sou uma mulher atribulada e venho aqui adorar ao meu Deus e pedir a Ele que Ele me escute. O sacerdote diz: assim faça o Senhor Deus conforme o teu coração. Adoração, louvor, ele é expressado de muitas formas, até em gemidos e sem palavras. Quantas vezes você está no culto, só chora, não consegue cantar, não consegue dar glória, não consegue dizer nada, só chora. É uma adoração. Deus está ouvindo, Deus está atento à oração que se fizer neste lugar. Então, meu irmão, minha irmã que está em casa, é como o pastor disse aqui, estamos em um período complicado e as pesquisas não param de fazendo pesquisa de tudo quanto é jeito. E foi feito uns recentemente, dizem que o estresse aumentou 41% no Brasil. A ansiedade aumentou 47% no Brasil. Mas eu quero dizer para você que está em casa, ouviu os louvores, ouviu a palavra e está me ouvindo agora. Há um Deus contemplando tua casa, a minha casa, a tua família e a minha família. E este Deus não permitirá que vacilemos, que caímos, porque Ele, como um Deus poderoso, sustenta a nossa mão. E diz o hino da harpa cristã: se Cristo comigo vai, eu irei. Irei à batalha, irei ao trabalho, irei seguindo em frente, caminhando, sem vacilar, porque Deus sustenta com a tua poderosa mão, sem olhar para os vendavais que se levantam. Sabemos da crise, sabemos do perigo, sabemos tudo que está acontecendo e consciente, mas também sabendo que um Deus que mora nos céus, Ele tem o poder, o controle de tudo e manda no planeta. Gênesis diz assim: tudo Ele criou com uma palavra. Ele pode cessar essa crise com uma palavra. Ele tem esse domínio. Então, meu irmão, minha irmã, querido amigo que está nos ouvindo, que está em casa, eu quero orar com você. E vamos orar, encerrar este culto. E que a bênção e a graça de Deus alcance sua vida. Você que está em casa afastado, eu quero fazer um apelo a você. Você que está em casa afastado do Evangelho, você que está em casa que desistiu, você que está em casa que abandonou e largou a fé, volte para Jesus. Mesmo você em casa aí, você pode confessar a Ele, iremos orar por você. Você que queira aceitar Jesus como seu Salvador, depois você pode dar seu testemunho em uma live aqui. Você pode digitar: meu nome é fulano de tal, eu aceitei a Jesus, eu voltei para Cristo no dia tal, no culto tal. Mas iremos orar por você. Volte para Cristo. Ele é a única saída
e a única esperança. Está um pouquinho distante aqui, mas eu queria olhar nos seus olhos. Ele é a única esperança. Ele é a única saída para você. Não desista. Vá à luta, siga em frente, porque Deus vai te abençoar. Vamos orar. Bendito Deus e Pai, graças te damos, Senhor, e nós sabemos que nós não podemos nada sem a Tua presença. Nós reconhecemos que todo o poder está em Tuas mãos. Nós reconhecemos que sem Ti nós somos fracos e temos medos, ficamos apavorados, ansiosos por causa das incertezas que o mundo está tendo, que o nosso Brasil está tendo. Nós queremos pedir a Tua graça, a Tua misericórdia, Senhor, para o nosso Brasil, para a nossa nação. Não permita, Deus, que fraquejamos. Não permita, Deus, que as coisas que estão indo de mal a pior nos alcancem. A palavra diz no Salmo que há um Deus cujas correntes alegram a cidade de Deus. E nesse momento, Senhor, eu quero orar intercedendo por quem nos ouve agora, por esta família que está nos assistindo. Eu não posso saber o que se passa lá, eu não posso saber o que se sente lá, mas o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor é onisciente, onipresente, onipotente, e o Senhor sabe tudo. Graças a Deus, onde está a ansiedade e a depressão, repreende todo o mal, Senhor. Neste lar, nesta mulher que está nos orando agora conosco, este homem que está nos ouvindo e que chora e que diz que não suporta mais, chega com providência, Deus. Destrói todo o mal, destrói toda e qualquer adversidade que se levanta dentro desta casa, desavenças, intrigas, ódio, rancor, mágoas, injúrias de morte. Destrói no nome de Jesus. E chega nessa casa, Pai, dando alívio, dando a esperança. E alguém que esteja aí nos ouvindo e vendo que queira voltar para Jesus, esse é o momento. Volte-se para Ele, entregue sua vida a Ele, se arrependa dos seus caminhos e dos seus pecados. A palavra nos diz que para o fim dos tempos existirão enfermidades que o mundo tem dificuldade de controlar. E este é um sinal, e nós reconhecemos isso, e pedimos perdão pelos nossos pecados e nossas falhas. Obrigado, Senhor, por esse momento aqui. Esses irmãos que estão comigo aqui, Senhor, nas quartas e no domingo, que foi confiado a eles esse trabalho, Deus, até que volte à normalidade da nossa igreja. Seja com eles, Pai, dando força, ajudando, ensinando, dando equilíbrio, sabedoria e paz. A nossa congregação, Senhor, a nossa membresia, vai ajudando nessa dificuldade. Estamos distantes, mas ao mesmo tempo o Senhor nos une através dessa comunicação. E como foi dito aqui há pouco tempo, alguém comentou: se não vamos ao culto, o culto vem até nós. Então queremos chegar aí na sua casa, abençoando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, Deus abençoe cada irmão, cada irmã. Obrigado, pastor Naldo, pela companhia, sempre nos atende. Queremos continuar orando pelo nosso pastor Nicásio, que está em casa se recuperando. A ele nos dá a nossa bênção. Ele nos abençoa por esse trabalho, nos acompanha, ele dá o aval. Somos debaixo da bênção do pastor. Deus abençoe sua família, pastor, e a sua vida. A todos os irmãos, até na próxima quarta-feira, se assim nos permitir. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus. Amém.